Fala máquina, Igor aqui. É o seguinte, no vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas extremamente importantes para o seu primeiro plantão. Ah, Igor, mas eu já tô dando plantão, eu já dei o meu primeiro plantão. Essas dicas não servem para mim, servem para você, né? Então fica 5 dicas para o seu próximo plantão. Se você não tiver as colocando em prática, você vai poder colocá-las a partir de hoje, beleza? Eu digo que são 5 dicas para o primeiro plantão por uma razão muito simples, né? No começo, quando a gente está começando, é muito mais difícil, é muito mais complicado, né? A gente sempre corre o risco de esquecer de algumas coisas, de uns detalhes. Então, eu vou pontuar 5 coisas aqui que vão fazer muita diferença quando você começar a dar seus plantões ou no seu próximo plantão, especialmente se você é recém-formado, beleza? Quando eu faço essa aula, sempre que eu faço essa aula, eu fico pensando, poxa, eu gostaria muito de ter feito essas coisas, de ter escutado essas coisas antes do meu primeiro plantão. Possivelmente muitas coisas seriam diferentes e menos traumáticas, vamos dizer assim, beleza? Mas vamos direto ao ponto aqui. Primeiro ponto importante, onde é o plantão? Pô, tá de sacanagem, né? É claro que eu sei onde é que é o plantão, né? Se eu vou dar o plantão, eu sei onde é que é. Mas não é exatamente a localização que eu tô me referindo aqui. Não é exatamente o endereço do hospital. Aqui a ideia, o entendimento é muito mais amplo, né? Que lugar é esse? Que estrutura que esse lugar tem? Né? O que você tem à sua disposição nesse lugar? Tem UTI nesse hospital? Tem sobreaviso? Né? De quais especialidades? Tem mais de um médico ou você é o único médico? Né? Tem um médico só para emergência? Tem um médico para sala verde? Qual a quantidade de médico que tem lá? São médicos mais experientes ou não? Ou seja, são perguntas que inclusive deveriam auxiliar na sua tomada de decisão se esse é um bom plantão para você fazer ou não. Aqui eu não quero dizer que você só deve pegar um plantão se tiver vários médicos, ou se tiver UTI, ou se tiver tomografia, ou se tiver uma estrutura top para você fazer o plantão. Não é exatamente isso, mas é extremamente importante que você, acima de tudo, entenda para onde você está indo, sacou? Porque talvez você está indo lá dar o seu plantão, não tem UTI, não tem sobreaviso de nada, mas você está ciente disso, mesmo assim você quer fazer o plantão, porque você consegue transferir o paciente, tem um hospital, né, onde é o hospital de referência, né, porque você conhece o coordenador, né, quem é qual o contato do diretor clínico, se você precisar transferir um paciente, né, você é o único médico, você vai na ambulância, você fica no pronto-socorro, então tudo isso é importante que você tenha ciência, né, do lugar para onde você está indo. Né? Se você eventualmente é o único médico desse lugar, pode ser que você, como eu fui no meu primeiro plantão, só tinha eu era o único mesmo. Eu sabia disso, né? Mas às vezes você vai para um plantão ali, você não sabe muito bem, né? Não entende muito bem da estrutura, o que está acontecendo ali, e aí você acaba sendo pego desprevenido. E quando a gente está começando, isso é muito pior. Tá? Por quê? Porque a gente tem dificuldade de fazer tudo e ainda tem esses problemas aí que a gente precisa aprender a resolver durante o plantão. Isso realmente não é uma boa ideia, tá? Segunda dica importante aqui para você. Chega cedo. Ah, Igor, mas isso também é meio óbvio, né? Tem que chegar às 7 horas, o plantão começa às 7 horas, tem que chegar às 7 horas. Aqui não é exatamente em relação ao horário em si. Certamente, ao longo do tempo, quando você estiver dando seus plantões, você vai se atrasar para alguns deles. Né? Você vai se atrasar, espero que não muito, espero que alguns minutos, né, no máximo ali, que você não seja o médico que se atrasa horas para chegar no plantão. Mas não é exatamente você se atrasar 1 minuto, 5 minutos, não é exatamente isso. Chega cedo é chegar meia hora mais cedo. Né? Meia hora mais cedo, Igor, mas aí eu tô dando o plantão meia hora a mais. Não é exatamente isso. É porque quando a gente está começando, né, uma das coisas que muito mais ou ainda mais do que o que nos falta de habilidades técnicas, né, que a gente teoricamente desenvolveu ao longo dos últimos 6 anos, tem uma carga psicológica ali, um peso ali de estar começando, estar fazendo um negócio novo, daquela responsabilidade, estar fazendo aquilo pela primeira vez. Se a gente chega ou sai de casa, né, em cima da hora, ou a gente se programa para chegar no plantão 7 horas da manhã
Você tem qualquer tipo de contratempo, problema no trânsito, tem um pequeno acidente no trânsito, ou você esquece alguma coisa, tem que voltar em casa para buscar, ou você chega no hospital, não consegue vaga para estacionar, ou você chega no hospital na hora, mas você não conhece, aí você fica procurando onde é que é a entrada, onde é que é o repouso médico. Perceba que são coisas muito comuns que acontecem muito, e especialmente no dia que a gente está começando. E são exatamente as coisas que você não quer que aconteça logo no seu primeiro dia, porque chegar atrasado no primeiro dia já é muito ruim. Primeiro porque, você está começando agora, você já chegou atrasado, às vezes o cara está esperando ali para ir para outro lugar, para ir para outro plantão. E ainda mais, né, porque você chega ali meio que, né, esbaforido, né, já chega para passar o plantão tentando entender o que está acontecendo. Então, chegar meia hora antes, 20 minutos antes, para você evitar ali que qualquer intercorrência, né, que qualquer imprevisto atrapalhe a sua chegada no hospital, e especialmente para você se ambientar, para que você consiga chegar ali no pronto-socorro, ver o que está acontecendo, quantos pacientes que tem ali, se tem paciente grave, se está tudo bem, né? Você já vai, né, se acalmando, se preparando psicologicamente, ou se tem um paciente ali mais complicado, né? Se está tendo atendimento a um trauma, uma parada, e você tem 20 minutos ainda para entender o que está acontecendo, né? Para conhecer o pessoal ali da equipe de enfermagem, se apresentar. Então, por isso, chegue cedo no plantão, chegue 20, 30 minutos antes, se apresenta para o pessoal, pega o plantão com calma, beleza? Terceira dica importante, faça um checklist de pendências, beleza? O que quer dizer com isso? Bom, você chegou, né, no pronto-socorro, no plantão ali, e alguém vai te passar o plantão. Olha, tá ficando esse paciente, né? Um paciente está, né, com dor abdominal, não sei o que, está aguardando exame laboratorial e precisa checar a radiografia, né? Tem esse paciente aqui que chegou com uma dor torácica, tanto tempo, tal idade, não sei o que, associada, e que está curvando a enzima, está esperando o exame, tem uma enzima para fazer, um eletrocardiograma para rodar, e tem esse paciente aqui, aí sim, você tem uma quantidade ali de pacientes, né? Pode ser nenhum, tomara que não tenha ninguém para você reavaliar, mas pode ser que tenha vários pacientes. E mais importante do que registrar a história propriamente dita do paciente, né? Às vezes você escutando, você consegue entender a história ali, você pode revisitar no prontuário também, o que tem da história daquele paciente, é você avaliar e fazer um checklist de pendências que ficaram para resolver daquele paciente. Exemplo, esse paciente lá que está com dor abdominal, o que está faltando para ele? Está faltando o exame de sangue? Está faltando o exame de imagem? Está faltando o parecer do cirurgião? Né? Esse paciente que está com dor torácica, o que está faltando para ele? Falta quantas eletros ele precisa fazer? Está faltando curvar a enzima? Quantas faltam? Qual horário que vai fazer? Está faltando checar a radiografia? Está faltando fazer um acesso central em determinado paciente? O que tem de pendência? O outro paciente, olha, o paciente está assim, está faltando checar o potássio, eu fiz a reposição. O que precisa fazer? Checar potássio. Então, faça uma lista de pendências de cada paciente, ou de pendência que seja uma, e toda vez que você for ao longo do plantão resolvendo essas pendências, você risca, faz igual uma agenda ali, né? Igual um to-do list, né? Você checa ali para que você, à medida que o tempo vai passando ali no plantão, você vai resolvendo essas pendências e você tenha controle sobre o que já foi feito e o que está faltando fazer, especialmente quando tem muito paciente ou muita pendência para checar, tá? Se você confiar na sua memória exclusivamente, as chances são que você vai se esquecer de alguma coisa, beleza? Você não quer se esquecer de checar uma enzima no paciente que está infartando. Você não quer se esquecer de checar um exame num paciente com abdômen agudo cirúrgico. Você não quer se esquecer de fazer um procedimento num paciente que agora precisa de droga vasoativa de urgência, certo? Então, faça esse checklist de pendências e se habitue a fazer isso, vai checando ao longo do plantão e olhe para essas pendências como prioridade. Preciso terminar isso aqui logo, preciso resolver essas pendências aqui logo para que
eu consiga tocar o meu plantão aqui em paz. Beleza? Quarto ponto importante, isso aqui é a máxima da minha residência de cirurgia. Bota a mão no doente. Quando eu estava na residência de cirurgia geral, no R1, era a frase que eu mais escutava lá na residência. Bota a mão no doente. Bota a mão no doente. O que significa isso? Examina o paciente, pô. Examina o paciente. Não vai levar em consideração só aquilo que te falaram, ou coletar a história mal e porcamente, e não examinar o paciente. Tem que examinar o paciente. Você tem que checar pulso do paciente, você tem que checar sinais vitais do paciente, você precisa avaliar o tempo de enchimento capilar de um paciente, você precisa palpar o abdômen de um paciente que está com dor abdominal, você precisa auscultar o tórax de um paciente que está com tosse, com dispneia, que está com dor torácica. Você precisa tirar o curativo de um paciente que está com uma ferida no pé ou na perna. Você precisa inspecionar o local onde o paciente tem uma queixa de dor, com dor na virilha. Tem que olhar, pô, tem que examinar, tem que... E eu falo isso, parece, mas isso aí que você está falando é óbvio, pô, tem que fazer isso, todo mundo faz isso, né? Deveria, mas não é exatamente a realidade. Então, bota isso na sua cabeça. É muito difícil você conseguir dar um diagnóstico sem examinar um paciente de verdade. E digo mais, a maior parte dos pacientes não precisa de exame complementar se o exame clínico for bem feito. A maior parte dos pacientes não precisa de exame complementar se o exame clínico for bem feito. Isso inclui, claro, o exame físico. Eu preciso olhar para o paciente, fazer a inspeção, examinar, auscultar, palpar, botar a mão no paciente. Beleza? Isso faz toda a diferença. E é claro que isso não é para o primeiro plantão, é para todos os plantões. Mas se a gente está começando especialmente, a gente cultivar, a gente criar o hábito de botar a mão no paciente, examinar o paciente. É o modo como a gente consegue transmitir para o paciente, faz com que a gente consiga fazer com que o paciente perceba que realmente a gente está ali preocupado, realmente está ali examinando ele de verdade e quer resolver o problema dele. Não é só fazer como o médico que fica só sentado escrevendo alguma coisa ali no prontuário e não olha para o paciente, não examina o paciente, não bota a mão no paciente. Certo? Quinto, mas extremamente importante, anota e revisa os casos que você viu no plantão. Todos? Não todos. Pega alguns casos que chamaram sua atenção ali, 2, 3 casos chamaram sua atenção ao longo do plantão, casos que você eventualmente teve dúvida, que você não teve certeza em relação ao diagnóstico, que você não teve certeza em relação ao tratamento. Anota esses casos, anota os pontos principais. Isso é algo que a gente faz dentro lá do treinamento do TPSZ, dentro do treinamento do TPSZ com os nossos alunos. A gente tem um planner para que os alunos reforcem isso, porque eu preciso de repertório para conseguir aprender com os casos, para que eu consiga sempre tirar uma informação útil ali de cada caso, para que no próximo plantão eu consiga resolver mais casos, para que eu consiga resolver mais rapidamente, para que eu consiga ter um plantão mais dinâmico, de modo que eu consiga ajudar o paciente mais rapidamente, de modo que eu consiga mais rapidamente resolver ali o plantão, porque é extremamente importante que o seu plantão se torne longevo, que você tenha longevidade no plantão. Porque à medida que você se torna mais safo ali no plantão, você mais rapidamente resolve as coisas, o seu plantão ele tende a se tornar mais tranquilo, independente exatamente do que apareça. Então você pode perceber que é muito comum que o primeiro plantão ele seja mais complexo do que o 10º. E 3 meses depois ele costuma ficar mais tranquilo. Por quê? Porque você já está exercitando esses pontos e você já está resolvendo as coisas mais rapidamente. Então, algumas coisas, algumas doenças, alguns pacientes, alguns problemas, alguns percalços ali que para você eram extremamente complexos, você demorava muito para resolver, muito mais tranquilidade, especialmente colocando essas dicas aqui em prática, você consegue dar vazão, você consegue resolver, beleza? Ganha você, ganha o paciente, ganha o hospital.
é um ganha-ganha, todo mundo ganha, o seu plantão fica mais tranquilo, o paciente sai mais satisfeito e o hospital fica satisfeito porque você se torna mais resolutivo e acaba economizando para o hospital, beleza? Economizando os recursos do hospital. Portanto, 5 dicas aqui práticas para você colocar em prática no seu primeiro ou no seu próximo plantão. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. Me diz nos comentários qual dica que faltou. 5 é muito pouco. Faltou? Aí me diz aqui no comentário o que mais que você precisa fazer no seu primeiro plantão. Beleza? Ativa as notificações, segue o canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo.